Bom, eu acho que a gente precisa conversar sério, não é, galera? Durante um tempo eu pensei pra mim se eu deveria fazer esse vídeo ou não, se eu deveria vir falar pra vocês o que tá acontecendo. Mas depois eu ter visto na internet que tem muita gente querendo ganhar mídia, ganhar hype em cima da situação que aconteceu, em cima basicamente do prejuízo de algumas pessoas, tem gente querendo ganhar hype em cima disso aí. E muitas vezes falando besteira, falando coisas que nem sonham, nem sabem o que está acontecendo, na verdade. Perante isso, eu não achei justo eu ficar calado, visto que eu fui uma das pessoas afetadas, né? Provavelmente vocês já devem estar sabendo, mas eu acabei perdendo o meu canal, né? Assim como outros youtubers também acabaram perdendo o canal. E hoje eu tô aqui pra contar a verdade pra vocês, pra contar algo que já vem acontecendo já há um tempo, que eu vi muita gente falando na internet aí, mas ninguém, na verdade, tocou na ferida, ninguém tocou no tema crucial, no ponto que fez tudo isso acontecer. Ninguém tocou nisso aí. E justamente por ter muita gente especulando o que aconteceu, e os canais caíram, simplesmente caíram e ponto final, e o porquê que isso aconteceu, e é uma injustiça, e não sei o quê. Perante tudo isso aí, eu resolvi vir falar pra vocês aqui. Atenção que tudo que eu vou falar aqui diz respeito a mim, eu, Juan Oliveira, e o que acontecia no canal das outras pessoas, ou o que acontecia com outros youtubers, eu não tenho nada a ver com isso, basicamente. Eu sei daqui, da minha casa. Pra fora, eu procuro não saber muita coisa não. A questão é que é a seguinte, sim, eu perdi o meu canal. 7 anos, praticamente, de história, quase 5 milhões de inscritos e mais de 2.000 vídeos postados na plataforma, no YouTube. Eu basicamente perdi tudo. Eu perdi a minha história, basicamente. Porque o que a gente conta aqui no YouTube, que a gente faz aqui no YouTube, é basicamente contar uma história. Então eu perdi tudo. Perdi vídeos da minha primeira casa, onde eu morei gravando pra vocês. Perdi vídeos como do meu primeiro carrinho que eu comprei lá atrás. Perdi muita memória, muita história. Perdi vídeos dos meus irmãos mais novos, coisas que eu queria relembrar daqui a uns anos e que agora eu não tenho mais acesso. Mas além disso tudo, eu perdi vocês. Perdi uma galera que me acompanhava diariamente e que é por essa galera que eu tô aqui fazendo isso aqui hoje, falando isso aqui pra vocês hoje, tá? É porque eu realmente preciso dar uma justificativa do que vem acontecendo e que até agora ninguém falou. A questão é que esse ano de 2025 ele já começou de uma maneira meio estranha, tá? Vamos lá. Desde o início do ano, desde ali de fevereiro, março, na verdade, o Ministério Público abriu uma investigação contra vários youtubers que gravam vídeos aqui pra plataforma, não é? E o meu nome estava nesse meio, tá? Então o próprio Ministério Público abriu uma investigação. Essa investigação ela começou no estado do Paraná, em que chegaram a um determinado youtuber que tinha uma determinada agência, né? Era proprietário de uma determinada agência, e todo mundo que estava vinculado diretamente a essa agência passou a ser alvo dessa investigação. Passaram a analisar os nossos canais, basicamente, entendeu? Eu aproveito para deixar frisado aqui que o meu único vínculo com essa agência era vínculo, por exemplo, eles vendiam a minha imagem. Então, digamos que aparecia alguma publicidade, tá? Em que chegavam até essa empresa, e essa agência falava, a gente tem esses youtubers aqui no nosso portfólio, você quer fechar parceria com esse, e o meu nome estava lá. Era o único vínculo que eu tinha com essa agência, onde o meu nome estava, era apenas esse. Nunca assinei contrato nenhum, nunca tive nada, porque eu sempre fui meio desligado dessa parada, entendeu? Eu sempre fiz o meu trabalho, eu sempre foquei em fazer o meu conteúdo focado em mim e focado nas coisas que eu gostava, né? Até porque o que eu via ultimamente que estava acontecendo, por exemplo, ultimamente teve uma explosão dessa parada do grau aí, de bicicleta e etc. Mas o Juan Oliveira, há 3, 4 anos atrás, já gravava conteúdo de grau. O vídeo mais visto no meu canal era um vídeo de bicicleta de grau, gravado lá no Beco, quando eu morava lá ainda, há 3 anos atrás. Então, tipo assim, eu sempre quis criar o meu conteúdo, quis fazer as minhas coisas.
entendeu? Respeito todo mundo que está na plataforma, que grava os vídeos, etc. Mas eu sempre contei as histórias da minha vida, né? Eu já gravei vídeo vendendo espetinho, eu já gravei vídeo trabalhando dentro de uma loja de celular, eu já morei com vários amigos, eu já voltei a morar sozinho, já morei com os meus pais e gravei isso, eu já morei numa rua sem saída, que ninguém dava nada, praticamente, que todo mundo olhava e falava assim, cara, o que você vai gravar aí? E se tornou o beco, se tornou uma história, se tornou uma família, se tornou uma coisa muito bonita, na verdade. Então, basicamente, eu sempre tentei fazer as coisas do meu jeito, a minha maneira, independentemente se vai dar certo ou não. Mas o fato é que eu, Juan e outros youtubers já estávamos sendo investigados desde o início do ano. E esses youtubers em questão, eles sabem disso, eles sabem dessa investigação, eles sabem que o Ministério Público estava fazendo isso, tá? Eles sabem disso, porque eles estavam nessa investigação, todo mundo foi intimado, todo mundo sabia o que estava acontecendo. Fato é que se você está sendo investigado, você deve prestar esclarecimentos, correto? E assim foi. Eu fui chamado ao Conselho Tutelar para prestar esclarecimentos. Galera, só para vocês terem ideia, coisas que eu vou falar aqui, eu nunca falei, eu nunca abri isso para ninguém e eu também não vi ninguém falando isso. Então, o que eu vou falar aqui diz respeito a mim, a eu, Juan, tá? Aproveito para deixar frisado também, salientado, que eu jamais, toda a minha vida ou a história no YouTube, eu fiz algo para denegrir a imagem de alguém, para adultizar alguém, tá? Ou com algum ato vexatório, galera, eu nunca fiz nada para prejudicar ninguém, tá? Essa é a verdade. Eu nunca tive sequer meninas ou meninos em trajes curtos, por exemplo, nos meus vídeos. Jamais eu fiz isso, entendeu? Essa investigação, ela partiu de um princípio em que existiam youtubers que estavam fazendo conteúdo com menores de idade, correto? Show de bola. Todos os menores de idade que apareceram nos meus vídeos, todos, eu tinha autorização dos pais. Ou tinha uma autorização verbal, em que eu conhecia o pai, eu conhecia a mãe, ou eu tinha realmente uma autorização assinada pelos pais para proteger assim a criança, o menor, o adolescente que estava aparecendo, e me proteger também, entendeu? Nessa autorização estava lá bem explícito que eu jamais poderia maltratar a criança ou fazer algo de errado com essa criança. E os pais estavam cientes e analisariam os vídeos para verem se estava tudo de acordo, se estava tudo certo, se estava tudo ok. E assim foi. Beleza, eu tinha essas autorizações. E eu aproveito para falar para vocês também, galera, que eu sempre fui visto na plataforma, no YouTube, sei lá, como cara que... o baixa renda, digamos assim, entendeu? Porque todo mundo que gravava comigo, galera, eu nunca mostrei, por exemplo, ostentação, nunca mostrei esse tipo de coisa, porque é meu. Eu não consigo mostrar isso, eu não gosto de mostrar isso, entendeu? Eu nunca ostentei nada, porque na minha vida tudo que veio pra mim sempre foi muito difícil, sempre foi muito complicado, na verdade. Então, eu nunca quis mostrar algo que eu não era, entendeu? Lá atrás, quando eu comecei o canal, já tinham vários youtubers estourados, né, no YouTube. E o youtuber, ele sempre teve aquela manchete de que o youtuber, ele mostrava a casa dele, o carrão dele. E eu olhava pra mim e eu falava assim, cara, eu não tenho nada disso, mano. O que eu vou mostrar? O que eu vou mostrar que eu tenho se eu não tenho nada? Então eu vou mostrar que eu não tenho nada. E assim foi. A minha trajetória inteira do YouTube foi mostrando que realmente eu estava lutando para conquistar as coisas. Sempre foi assim. E todo mundo que aparece nos meus vídeos ou que aparecia nos meus vídeos não tinha uma condição boa. Eu tinha menores de idade que participavam dos meus vídeos que não tinham o que comer em casa, por exemplo. Não tinham o que comer. E vinham até mim
Às vezes porque o pai e a mãe trabalhavam e essas crianças ficavam em casa sozinhas. E elas vinham até mim, lá no beco, por exemplo, que era uma casa na rua assim e tal, aqui mesmo. E passavam a tarde inteira comigo ali, o dia inteiro comigo ali. Comiam, brincavam, etc. E muitas vezes eu nem gravava isso, entendeu? Várias vezes eu nem gravava. E a gente era uma família, basicamente. Eu cansei de ajudar famílias, mãe e pai, de às vezes jovens e crianças que apareciam nos meus vídeos, que a gente criava um vínculo de amizade ali e tal, e eu queria saber se a criança estava indo bem na escola, se a criança tinha o que comer, se já tinha almoçado, se não tinha almoçado. Porque às vezes chegavam até mim e não tinha almoçado, não tinha tomado café da manhã, por exemplo, entendeu? E cara, sempre foi... Minha casa sempre foi aberta, sempre foi aquele coração de mãe, né? Que sempre cabe mais um. Sempre foi assim. Todo mundo que me conhece sabe disso, né? Molecada aqui do bairro onde eu moro sabe disso. Porque eu sempre gravei aqui na região, né? Sempre gravei aqui em Balneário, eu moro em Balneário Camboriú. Mas não é porque eu moro em Balneário Camboriú que eu sou rico, galera. Eu moro aqui porque a minha família mora aqui. E eu vim pra cá. Bom, resumindo, eu cansei de ajudar essa molecada aí. Muitos não tinham o que comer. Alguns estavam comigo e não estavam fazendo coisa errada na rua. Porque a gente sabe como é que é, né? A gente sabe que às vezes os menores de idade, eles acabam se aliciando a coisas e fazendo coisas erradas por influência, às vezes de um irmão mais velho, às vezes de um pai ou de uma mãe, que às vezes está num caminho um pouco errado. E eu sempre fui aquele irmão mais velho, digamos assim, dessa molecada toda aí. Eu falava, não, mano, você tem que estudar, você tem que correr atrás, você tem que fazer acontecer. Mas principalmente você tem que se tornar um bom cidadão, uma pessoa de bem, de respeito, entendeu? Então, teve situações em que eu, por exemplo, vi algumas crianças que andavam comigo, que às vezes eu ia comprar alguma coisa no mercado e eu cheguei a ver uma situação em que um deles guardou um chocolate no bolso. E eu fui lá, tirei o chocolate do bolso e falei, olha, quando for assim, você pede, pergunta. Bom, eu não sei também porque que eu tô falando isso aqui, mas acho que na verdade eu estou me abrindo demais. Mas tudo bem, vamos voltar ao foco. O foco era essa investigação do Ministério Público em cima desses youtubers, né? E o meu nome estava no meio desses youtubers. Uma lista com, sei lá, uns 10 youtubers mais ou menos. Muitos do estado do Paraná. E só eu, aqui de Balneário Camboriú. Só eu daqui. O Ministério Público começou a fazer essa investigação e identificou alguns vídeos de todo mundo. Vídeos meus, vídeos do fulano, vídeos do ciclano, que não estavam de acordo com o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, em que às vezes a criança se machucava. Aconteceu, por exemplo, em um vídeo em que eu estava gravando, a criança se machucou e eu estava gravando, a culpa não foi minha. E eu mostrei a criança machucada, chorando, e eu falei, calma, vai dar tudo certo, vamos lá, coloca um gelo e tal. Só que só o simples fato de eu mostrar isso aí, eu já estou errado porque eu estou expondo a criança ao ridículo. Mas, gente, eu não tive culpa. Simplesmente a criança caiu, se machucou, e eu não tive culpa disso. Poderia ter acontecido comigo, poderia ter acontecido com um amigo meu, enquanto eu estava gravando, entendeu? Então, essas questões dos vídeos não estarem de acordo com o ECA, com o Estatuto da Criança e do Adolescente, porque existe um estatuto que a gente deve cumprir, todo mundo deve cumprir, só o simples fato de você expor isso, que a criança se machucou, você está expondo ela ao ridículo. Isso a gente veio aprender da pior maneira. A gente veio aprender isso perdendo os canais. Porque os nossos canais, o meu, por exemplo, caiu sem nenhum aviso prévio. Todo mundo sabia que essa investigação estava rolando. Todo mundo sabia que essa investigação do Ministério estava rolando. Ministério Público, tá? Fomos intimados. Eu pelo menos fui intimado. Fui ouvido. Expliquei o que eu fazia. Expliquei que todo vídeo, ele tinha um viés, ele tinha uma ideologia de você fazer o certo. Eu acho que todo mundo que me acompanhou durante esse tempo todo no canal sabia que eu sempre preguei
sempre teve a mensagem subliminar de todos os vídeos sempre foi: faça o certo, faça o bem, que ele será retribuído. Sempre foi assim, em qualquer situação, seja, vou dar um exemplo do Arthur, que tem um pai que é desviado de um caminho certo, digamos assim, né? Porque agora eu já não sei nem como é que eu posso falar isso aqui, eu tenho que ser muito... Eu não sei nem direito as palavras que eu devo usar, entendeu? Mas eu tenho que seguir tudo à risca, entendeu? O Arthur tem um pai que segue um caminho errado e eu sempre bati de frente com isso e falei: Arthur, você tem que estudar, você tem que fazer o certo, você tem que fazer o correto. Família é errada, mas a gente pode salvar aquele menor. E sempre foi isso que eu fiz, com todo mundo que gravou comigo. O que acontece é que essa investigação, então, no Ministério Público, ela foi adiante, ela foi pra frente, tá? Foi dado uma multa pra gente pagar, tá? Uma multa alta pra gente pagar, justamente por a gente ter descumprido esse Estatuto da Criança e do Adolescente. Isso eu estou falando que estava acontecendo antes desse assunto viralizar agora, do rapaz, o Felca, que acabou expondo corretamente essa questão dessa adultização que era feita com outros influenciadores. Eu já falei, não tem nada a ver com isso, eu respondo por mim, e o que era feito lá, se foi feito errado, com certeza deve ser punido, com certeza. Sou totalmente a favor disso. O que acontece é que por uns pagam os outros, né? Então essa investigação, ela estava acontecendo e vinha acontecendo antes, muito antes desse rapaz expor isso que aconteceu. Essa questão do Felca ter exposto fulano por adultização. E esse tema então ter se tornado viral e ter se tornado uma pauta a seguir, não é? Só que, como essa investigação já estava rolando, já estava em andamento, esse assunto foi o estopim. Eu acho que foi... tocaram na ferida, e tudo que já estava sendo investigado acabou indo pelo mesmo caminho. Não. O YouTube, ele basicamente, a plataforma, ele quis tirar o dele da reta e basicamente regulamentar isso aí. Só que existem vários criadores de conteúdo aqui dentro da plataforma que jamais fizeram algo do gênero, jamais adultizaram uma criança, jamais expuseram elas a risco, entendeu? Jamais basicamente cometeram esse erro, não fizeram isso, entendeu? O que acontece é que por uns pagam os outros. E o que me deixa mais chateado no meio disso tudo é pessoas que não têm nada a ver com a situação, que não sabem o que a gente está passando, o que eu, por exemplo, estou passando por ter perdido uma história, basicamente, vindo pra internet querer falar besteira, querer falar coisa que nem sabe, querer se colocar na pele, porque nunca vai entender, não vai saber o que está acontecendo, não vai saber o que a gente está passando. E eu também não desejo que passem por isso, longe de mim, não desejo que passem por isso. Eu justamente demorei pra vir fazer esse vídeo aqui, galera, porque no fundo eu não sei por que eu demorei. Eu só demorei porque eu acho que, sei lá, a ficha não tinha caído ainda. E é isso. Eu considero que foi cometido um erro, né? Eu acho que pelo menos se tinha alguma coisa que estava sendo feita de maneira errada, pelo menos a gente deveria ter sido sinalizado, acho que dentro da plataforma. Tudo bem, o Ministério Público já estava investigando isso aí. A gente já tinha sido sinalizado em alguns pontos que a gente não deveria ter feito e poderíamos melhorar. Correto? Quem nunca errou? Quem nunca cometeu um erro, um deslize? Mas eu jamais fiz algo para prejudicar alguém, adultizar, expor de forma ridícula ou vexatória alguém, e principalmente uma criança ou um adolescente. Jamais, jamais, jamais. Eu tô em paz em relação a isso, meu coração tá tranquilo. Daqui pra frente eu não sei como é que vai ser, sendo bem sincero, não sei.
se os canais vão voltar, se o meu canal vai voltar ou não. E sendo bem sincero, galera, tudo bem. Não tem problema. Deus lá em cima tá vendo tudo. Ele sabe que a gente é muito mais forte. Aliás, ele sabe que eu sou muito mais forte que isso, por exemplo. Eu falo por mim, né? Deus e quem me protege sabe que não são números. Eu nunca gravei vídeo pro YouTube por números, por dinheiro. Jamais. Se lá atrás eu não tinha o que mostrar, não tinha o que ostentar, não é hoje que eu vou ostentar. Nunca foi por dinheiro. Eu gravo vídeo pro YouTube porque eu gosto, porque eu amo. Antes de eu gravar vídeo pro YouTube, eu fiz algumas participações em novela. E foi aí que eu me apaixonei por essa parada, entendeu? Eu gravo vídeo pro YouTube porque eu gosto. Porque eu faço com amor isso aqui. Jamais foi pelo dinheiro. É óbvio. Não vamos ser hipócritas de que o dinheiro ele te proporciona um acesso melhor à saúde, à educação, né? Você conseguir prover uma saúde melhor para tua família, por exemplo, ou uma saúde para você, ou um bem-estar melhor para você e para tua família. É óbvio, mano. Quem não quer tá bem? Óbvio, entendeu? Mas o fundo, a base, o valor real, o valor real não é esse. Nunca foi e não deve ser. Se você grava vídeo pro YouTube ou você faz qualquer coisa na sua vida visando o dinheiro ou visando remuneração, você não faz de coração. Pode acreditar que não vai dar certo. O que acontece é que essa multa tá aí. Mesmo eu tendo perdido o canal, por exemplo, eu vou ter que pagar essa multa. Mas eu acho que deveria ter sido feito ao contrário. Até porque, no meu caso, são 7 anos. Não são 7 meses, não são 7 dias. São 7 anos de canal, em que eu tive uma relação muito boa com a plataforma. Eu viajei pelo YouTube, fui chamado a eventos, o YouTube sempre me tratou muito bem, não tenho o que reclamar. Mas eu acho que agora a gente não merecia isso. Eu, particularmente, eu acho que eu não merecia isso. Pelo menos eu deveria ter sido sinalizado e deveriam ter me falado: olha, Juan, isso tá errado, muda isso aqui. Beleza, show de bola. Agora é apagarem o canal e excluírem toda uma história que eu queria daqui a uns anos, sei lá, mostrar pros meus filhos. Isso eu acho errado, de verdade. Isso eu acho errado. Mas é isso, galera. Seguimos produzindo, gravando, animados, perseverantes. Eu acho que depois disso aqui, sabe quando você cria uma casca que nada mais te abala? Eu já era meio assim, sendo bem sincero. Nada me abalava assim fácil. Mas agora nada mais abala. Eu faço aqui porque eu amo. E eu jamais fiz algo errado. E sou totalmente contra quem fez algo errado. Quem fez com certeza tem a consciência pesada. Eu não. Queria agradecer a todo mundo que acompanhou esses 7 anos de canal, aos quase 5 milhões de inscritos que a gente tinha. Queria agradecer de verdade, porque todo dia eu via os comentários, eu via a galera interagindo, eu via a família que a gente era. Na verdade, a família que a gente é. Bom, se inscreve nesse canal aqui. Eu não sei até quando isso aqui vai durar, mas eu queria falar pra vocês que eu amo vocês. Amo todo mundo. E pra quem tá tentando criar hype em cima disso aqui, para. Tá feio. Vocês não sabem o que a gente tá sentindo. Eu espero que não saibam também.